Olá, seja bem-vindo ao canal de Nutrição Narrada. Hoje estaremos com o livro de Krause, com o capítulo 3, iniciando aqui a parte 2. Gorduras e lipídios. Estruturas e funções dos lipídios. As gorduras e os lipídios constituem aproximadamente 34% da energia na dieta dos seres humanos. Como a gordura é rica em energia e fornece 9 quilocalorias de energia, os seres humanos são capazes de obter energia adequada com o consumo diário razoável de alimentos que contenham gordura. A gordura alimentar é armazenada nas células adiposas. A capacidade de armazenar e utilizar grande quantidade de gordura torna os seres humanos capazes de sobreviver, estando privados de alimentos por semanas e algumas vezes por meses. Alguns depósitos de gordura não são utilizados efetivamente durante o jejum e são classificados como gordura estrutural. Os colchins gordurosos estruturais mantêm os órgãos e nervos corporais em posição e protegem-nos de lesões traumáticas e choques. Os coxins gordurosos nas palmas e nas nádegas protegem os ossos da pressão mecânica. Uma camada de gordura subcutânea atua como isolamento térmico, preservando o calor e mantendo a temperatura do corpo. A gordura dietética é essencial para a digestão, absorção e transporte de vitaminas lipossolúveis e fitoquímicos, tais como os carotenoides e licopenos. A gordura dietética reduz as secreções gástricas, torna mais lento o esvaziamento gástrico e estimula o fluxo biliar e pancreático, facilitando dessa forma o processo digestivo. A gordura também confere propriedades de textura importantes para os alimentos, como sorvetes, cremosidade e produtos assados, maciez, devido ao encurtamento dos filamentos de glúten. O quadro 3.1 mostra o teor de gordura de alguns alimentos comuns. Diferentemente dos carboidratos, os lipídios não são polímeros, são pequenas moléculas extraídas dos tecidos animais e vegetais. Os lipídios abrangem um grupo heterogêneo de compostos caracterizados pela insolubilidade na água, sendo classificados em 3 grupos maiores, no quadro 3.2. A figura 3.5 mostra algumas das mais importantes estruturas dos lipídios. Quadro 3.1. Conteúdo de gordura em alguns alimentos comuns. Zero gordura. A maioria das frutas e vegetais, leites desnatados, iogurte desnatados, massa simples e arroz, bolo de anjo, pipoca estourada sem manteiga, refrigerantes, geleia ou gelatina. De 1 a 3 gramas, pipoca estourada no óleo sem manteiga, 1 xícara de molho para saladas de baixa caloria, 1 colher de sopa de feijão cozido, meia xícara de sopa, macarrão instantâneo de frango enlatado, 1 xícara de pão integral de trigo, uma fatia de pãozinho, um waffle congelado, 4 polegadas, de 10 a 16 centímetros, uma salada de repolho, meia xícara de linguado cozido, 3 onças, frango sem pele cozido ou assado, 3 onças, 93,1 gramas, atum em lata com água, 3 onças, queijo Contagem, 2% de gordura, meia xícara de sorvete de leite de massa, meia xícara. De 4 a 6 gramas, iogurte de baixa caloria, 1 xícara de queijo
queijo mussarela feito com parte de leite desnatado, 1 onça, frango cozido ou assado, com pele, 3 onças, ovo mexido, 1, peru assado, 3 onças, granola, 1 onça, muff, farelo, um pequeno, pizza de queijo, 1/4 de polegadas, burrito com feijão, 1, brownie com nozes, um pequeno, margarina ou manteiga, 1 colher de sopa, pipoca estourada no óleo com manteiga, 1 xícara, molho francês normal, 1 colher de sopa. De 7 a 10 gramas, queijo cheddar, leite integral, 1 xícara, mortadela de carne bovina, 1 fatia, linguiça, 1 hambúrguer, bife de lombo grelhado, 3 onças, 3 fatias, batata fritas, 10, chowen com frango, 1 xícara, barra de chocolate, 1 onça, salgadinho de milho, 1 onça, donut tipo bolo puro, 1, maionese, 1 colher de sopa. 15 gramas, salsicha de carne bovina, 2 onças, McNuggets ou do McDonald's, 6 unidades, manteiga de amendoim, 2 colheres de sopa, costela de porco grelhada, 3 onças, sementes de girassol seca e assadas, 1/4 de xícara, abacate meio abacate médio, chop suey com carne bovina e suína, 1 xícara, e cinnamon roll, 20 gramas, lasanha de carne, 1 pedaço médio, macarronada e queijo caseira, 1 xícara, amendoins secos e assados, 1/4 de xícara, carne moída grelhada, 3 onças, 25 gramas, salsicha kielbasa, 3 onças, cheeseburger grande, torta de noz pecan, 1/8 de 9 polegadas, 22,86 centímetros, empada de frango congelada cozida, 1 unidade, quiche de bacon, 1/8 de unidade. Tabela 3.2. Classificação dos lipídios. Lipídios simples, ácidos graxos, gorduras neutras, ésteres de ácidos graxos com glicerol, monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos, ceras, ésteres dos ácidos graxos com álcools de alto peso molecular, ésteres de esterol, por exemplo, éster de colesterol, ésteres de não colesterol, por exemplo, o palmitato de retinil e ésteres de vitamina A. Lipídios compostos. Fosfolipídios, compostos de ácido fosfórico, ácidos graxos e uma base nitrogenada. Glicerofosfolipídios, por exemplo, lecitinas, cefalinas e plasmalógenos, glicosfingolipídios, por exemplo, esfingomielinas e ceramida. Glicolipídios, compostos de ácidos graxos monossacarídeos e uma base nitrogenada, por exemplo, cerebrosídeos, gangliosídeos. Lipoproteínas, partículas de lipídios e proteínas. Lipídios variados. Esteróis, por exemplo, colesterol, vitamina D, sais biliares, vitamina A, E e K. Ácidos graxos são ácidos graxos. Os ácidos graxos são raramente encontrados livres na natureza e quase sempre estão ligados a outras moléculas pelo seu grupo principal de ácido carboxílico hidrofílico.
Os ácidos graxos ocorrem principalmente como cadeia de hidrocarboneto, não ramificadas, com um número par de carbonos e são classificados de acordo com o número de carbonos. O número de ligações duplas e a posição das ligações duplas na cadeia, o comprimento da cadeia e a extensão da saturação contribuem para a temperatura de derretimento de uma gordura. Em geral, as gorduras com ácidos graxos de cadeia mais curta ou mais duplas ligações são líquidas a temperaturas ambiente. As gorduras saturadas, especialmente as com cadeias longas, são sólidas a temperatura ambiente. O óleo de coco, que também é altamente saturado, é semilíquido a temperatura ambiente, por causa da predominância de cadeia curta, de 8 a 14 carbonos. Alguns fabricantes resfriam o óleo e realizam a filtragem para remover as partículas de lipídios solidificadas antes da venda. O óleo resfriado resultante permanece claro quando refrigerado. Em geral, considera-se que o ácido graxo de cadeia curta tem entre 8 e 6 carbonos. Os ácidos graxos de cadeia média, de 8 a 14 carbonos. E os ácidos graxos de cadeia longa, AgCl, de 16 a 20 ou mais. No ácido graxo saturado, AgS, todos os locais de ligação de carbono são ligados a outro carbono. São ligados ao hidrogênio, sendo, portanto, saturados. Não há ligações duplas entre os carbonos. Os ácidos graxos monoinsaturados, AgMI, contêm apenas uma ligação dupla, e ácidos graxos poliinsaturados, AgPI, contêm duas ou mais ligações duplas. Nos AgMI e AgPI, um ou mais pares de hidrogênio foram removidos e as ligações duplas formam-se entre os carbonos adjacentes. Como os ácidos graxos com ligações duplas são vulneráveis ao dano oxidativo, os seres humanos e outros organismos de sangue quente armazenam a gordura predominantemente como ácido graxo palmítico saturado, C16 2.0, e ácido graxo esteárico, C18.2.0. As membranas celulares devem ser estáveis e flexíveis. Para cumprir essa exigência, os fosfolipídios da membrana contêm uma GSA e um ácido graxo poliinsaturado, sendo o ácido arquidônico o mais abundante, C20 2.4. Os ácidos graxos mais comuns e uma de suas fontes alimentares típica estão listados na tabela 3.4. Os ácidos graxos também são caracterizados pela localização de suas ligações duplas. São utilizadas duas convenções de anotações para descrever a localização da ligação duplas, na tabela 3.5. A anotação ômega é utilizada nesse capítulo. Na anotação ômega, o ômega minúsculo, ou N, utilizada para referir-se ao posicionamento da primeira ligação dupla, contando-se a partir da terminação metil, referida como o número de ácido graxo ômega. Assim, o ácido arquidônico 20 2.4 ômega 6 ou 22 2.4 N9, N6, a principal gordura altamente poliinsaturada nas membranas animais terrestres, e é um ácido graxo ômega 6. Dispõe de 20 carbonos e 4 ligações duplas. A primeira das ligações possui 6 carbonos do grupo metil terminal. O ácido
eicosapentaenoico, EPA, 22,5 ômega 3 ou 22,5 N-3, é encontrado em organismos marinhos e é um ácido graxo ômega 3. Dispõe de 5 ligações duplas. A primeira das ligações possui 3 carbonos do grupo metil terminal. As fontes do EPA longo e do ácido docosa hexaeônico DHA é ácido e ácidos graxos ômega 3 são essencialmente marinha, como é o óleo de fígado de bacalhau, cavala, salmão e sardinha. Veja na tabela 3.6. Ácidos graxos essenciais e proporção de ômega 6 barra ômega 3. Apenas as plantas, incluindo os fitoplânctons marinhos, podem sintetizar o ácido graxo ômega 6 e ômega 3. Os seres humanos e outros animais só podem inserir duplas ligações tão baixas quanto o carbono ômega 9 e não podem produzir seus próprios ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 e ômega 3. Mas os seres humanos podem dessaturar e aumentar o ácido linoleico 2.2 N6 para o ácido arquidônico 2.4 N6. E o ácido alfa-linoleico, ALA, C18, 2.A, ômega 2.3, ômega 3 para EPA, C20, 2.5, ômega 3 e DHA, C22, 2.6, ômega 3. Portanto, tanto o ácido linoleico 18.2 N6 quanto o ácido ALA C18,3 ômega 3 são essenciais na dieta. O termo ácido graxo essencial refere-se às famílias dos ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Porém, os ácidos graxos de cadeia longa criados a partir dessa família são componentes importantes das membranas celulares e precursores de eicosanoides, tais como as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Os eicosanoides atuam como hormônios localizados parácrinos e possuem múltiplas funções locais. Eles podem alterar o tamanho e a permeabilidade dos vasos sanguíneos, a atividade das plaquetas e contribuem para a coagulação sanguínea. Além disso, os eicosanoides podem modificar os processos de inflamação. Veja na figura 3.6. Os derivados de ácidos graxos N3, a partir de fontes dietéticas ou do óleo de peixe, podem ter efeitos benéficos em uma série de doenças, incluindo um funcionamento cerebral melhorado durante o envelhecimento. Os papéis dos ácidos graxos ômega 3 serão discutidos nos capítulos relacionados com doenças cardiovasculares, artrites, condições inflamatórias e doenças neurológicas. Um equilíbrio alimentar entre os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 contribui para uma grande variedade de doenças. Quantidades excessivas de ácidos graxos de ômega 6 na alimentação saturam as enzimas que dessaturam e alongam os ácidos graxos de ômega 3 e ômega 6. Isso impede a conversão do ALA em EPA e DHA. A proporção ideal de ômega 6 para ômega 3 foi estimada como sendo 2,1 a 3,1. Portanto, recomenda-se uma alimentação com mais ácidos graxos em ômega 3 provenientes de vegetais e fontes marinhas.
O ALA pode ser obtido a partir dos óleos de linhaça, 57%, de canola, 8% e soja, 7%, e de folhas verdes em alguns vegetais como a beldroega. Tabela 3.4. Ácidos graxos comuns. Primeira coluna, nome comum. Segunda coluna, nome sintético. Terceira coluna, número de átomos de carbono. Quarta coluna, número de duplas ligações. E quinta coluna, fonte comum de gordura. Ácidos graxos saturados, AGS. Butírico, nome sistemático, butanoico. 4 átomos de carbono, 0 ligações duplas, fonte comum, nata. Caproico, nome sistemático, hexanoico. Número de átomos de carbono, 6. Ligações, 0. Fonte comum, nata. Caprílico, nome sistemático, octanoico, octanólico. Número de átomos de carbono, 6. Número de ligações duplas, 0. Fonte comum de gordura, óleo de coco. Cáprico, decanoico, nome sistemático. Número de ligações de carbono, 10. Número de ligações duplas, 0. Fonte óleo de coco. Láurico, dodecanoico. Número de carbonos, 12. Ligações duplas, 0. Óleo de coco e óleo de amêndoa. Mirístico, nome sistemático, tetradecanoico. 14 carbonos. Ligações, 0. Fonte, nata e óleo de coco. Palmítico, hexadecanoico. 16 carbonos. 0 ligações e fonte comum de gordura, óleo de palma e gordura animal. Esteárico, octadecanoico, 18 átomos de carbono, 0 ligações, manteiga de cacau e gordura animal. Araquídico, eucosanoico, 20 átomos, nenhuma ligação, óleo de amendoim, fonte. Biênico, docasanoico, 22 ligações, 22 átomos e nenhuma ligação, óleo de amendoim, fonte. Ácidos graxos não saturados. Caproleico, nome sistemático, 9. Decanoico, 10 átomos de carbono, uma ligação dupla, fonte nata. Lauroleico, 9 dodecenoico, 12 átomos de carbono, uma ligação dupla, fonte nata. Miristoleico, 9 tetradecenoico, 14 átomos, uma ligação e fonte nata. Palmitoleico, 9 hexadecanoico, 16 átomos de carbono, uma ligação dupla, alguns óleos de peixe e gordura de carne bovina. Oleico, 9 octadecenoico, 18 átomos de carbono, uma ligação dupla, fonte azeite de oliva, óleo de canola. Elaídico, octadecenoico, 18 carbonos, uma ligação dupla, fonte nata. Vaccênico, 11 octadecenoico, 18 carbonos, uma ligação dupla, fonte nata. Linoleico, 9,12 octadecadienoico,
2 ligações duplas, a maioria dos óleos vegetais, sobretudo o de cártamo, de milho, de soja e de semente de algodão. Linoleico, 9,12 e 15, octadecatrienoico. 18 carbonos, 3 ligações duplas, óleo de soja, óleo de canola, óleo de nozes, óleo de germe de trigo, óleo de linhaça. Gadoleico, eicosaenoico. Número de átomos de carbono 20, uma ligação dupla, alguns óleos de peixe. Araquidônico, 5,8, 5, 8, 11 e 14. Eicosatetraenoico. 20 átomos de carbono, 4 ligações duplas, banha de porco e carnes. 5, 8, 11, 14, 17 EPA, 20 átomos de carbono, 5 ligações duplas, alguns óleos de peixe, e mariscos. Erúcico, 13, docazenoico, 22 átomos de carbono, uma ligação dupla, óleo de canola. Sem nome comum, 4,7, 10, 13, 16, 19 DHA, 22 átomos de carbono, 6 ligações duplas e alguns óleos de peixe e marisco, é onde ele é encontrado. Tabela 3.5, famílias de ácidos graxos. Família alfa-linoleico, ômega 3. 18, 2,3 ômega 3. Setinha, 18,4, 2,4 ômega 3. Linoleico, setinha para baixo, 20, 2,4 ômega 3, setinha para 22,5 ômega 3. Eicosapentanoico, setinha para 22,2,5 ômega 3, setinha para 22, 2,6 ômega 3. Docosahexaenoico, alongamento, dessaturação, aumento da deficiência de ácido graxo essencial. Família dos linoleicos, ômega 6. 18,2,2 ômega 6, setinha para 18, 2,3 ômega 6. Linoleico, setinha para 22,3 ômega 6. Setinha para 22,4 ômega 3. Araquidônico, setinha para 22, 2,4 ômega 6, setinha para 22, 2,5 ômega 6. Docosapentanoico, pentaenoico, docosapentaenoico. Família dos oleicos, ômega 9, 18, 2,1 ômega 9, setinha para 18,2 ômega 9, oleico, setinha para 22,2 ômega 9, setinha para 22,3 ômega 9, eicosatrienoico. Tabela 3.6. Fontes de ômega 3 nos ácidos graxos. Primeira coluna, a fonte, uma porção de 100 gramas,
comestível cru. Segunda coluna, total de gordura em gramas. E segunda coluna, total de gordura ômega 3. DHA 22, 2,6 ômega 3, EPA 20, 2,5 ômega 3. Fonte, sardinha no óleo de sardinha, total de gordura 15,5 gramas, total de gordura ômega 3, 3,3. Cavalinha, Atlântico, 3,9 de gordura, 2,5 de ômega 3. Arrenque Atlântico, 9 de gordura, 1,6 de ômega 3. Salmão Chinook, 10,4 de gordura, 1,4 de ômega 3. Anchova, 4,8 de gordura, 1,4 de ômega 3. Salmão do Atlântico, 5,4 de gordura, 1,2 de ômega 3. Blue Fish, 6,5 de gordura e 1,2 de ômega 3. Salmão rosa, 3,4 de gordura, 1 grama de ômega 3. Pampo galhudo, 9,5 de gordura, 0,6 de ômega 3. Atum, 2,5 de gordura, 0,5 de ômega 3. Truta riacho, 2,5 ou 2,7 de gordura, 0,4 de ômega 3. Camarão, 1,1 de gordura, 0,3 de ômega 3. Bagre canal, 4,3 de gordura, 0,3 de ômega 3. Lagosta nordeste, 0,9 de gordura, 0,02 de ômega 3. Haddock, 0,7 de gordura, 0,2 de ômega 3. Linguado, 1 de gordura e 0,2 de ômega 3. Ácidos graxos trans. Nos ácidos graxos insaturados, os dois carbonos que participam de uma ligação dupla ligam-se cada um a um hidrogênio de mesmo lado da ligação, a forma de isômero, cis. Faz com que o ácido graxo se curve, consulte a tabela 3.5. Quanto mais ligações duplas para ácido graxo, mais inclina-se a molécula. A hidrogenação de ácidos graxos insaturados adiciona hidrogênio aos óleos líquidos, originando uma gordura estável e sólida, como a margarina. O hidrogênio pode ser adicionado tanto na posição natural, cis, com dois hidrogênios no mesmo lado da ligação dupla, como na posição trans, com um hidrogênio em um lado oposto da ligação dupla. A função da membrana depende da configuração tridimensional dos ácidos graxos da membrana encontrados nos fosfolipídios. As ligações duplas cis na membrana curvam-se, permitindo que os ácidos graxos se agrupem de modo mais frouxo, tornando assim a membrana fluida. Como as proteínas embebidas em uma membrana flutuam ou afundam, dependendo da fluidez desta, a viscosidade da membrana é importante para a função de proteção da membrana. Os ácidos graxos trans não se curvam, eles comprimem-se na membrana tão firmemente como se estivessem completamente saturados. Os ácidos graxos trans inibem a dessaturação e o alongamento do ácido linoleico e ALA, que são críticos para o cérebro fetal, e desenvolvimento dos órgãos. As principais fontes de ácidos graxos trans nas dietas dos Estados Unidos são margarina quimicamente hidrogenada, gordura vegetal, gorduras comerciais para frituras, produtos assados com alto teor de gorduras e lanches salgados que contenham essas gorduras.
A manteiga e a gordura animal também podem conter ácidos graxos trans, provenientes da fermentação bacteriana do rumen das vacas e ovelhas. Ingestões maiores de ácidos graxos trans estão associadas ao aumento do risco de cardiopatia coronariana, câncer, diabetes mellitus tipo 2 e alergia, provavelmente devido à sua capacidade de influenciar a fluidez da membrana. OUS, Department of Agriculture Dietary Guidelines of Americans, 2005, recomenda que o consumo de ácidos graxos trans e SFAS sejam limitados para o mínimo possível. Ácido linoleico conjugado. Os ácidos linoleicos conjugados, CLAS, são isômeros posicionais e geométricos do ácido linoleico, e não separados por um grupo metileno, como ocorre com o ácido linoleico. Esses isômeros são componentes menores dos lipídios da carne e de produtos lácteos. Os isômeros de CLAS são metabolizados no corpo através de diferentes vias metabólicas, com diferentes desfechos fisiológicos. 80% dos CLAs é o isômero cis-9-trans-11, ou isômero notável de trans-10-cis-12, que é oxidado de forma mais eficiente e tem diferentes resultados biológicos. O isômero cis-9-trans-11 parece ser o responsável pelo efeito anticancerígeno dos CLAs. O isômero trans-10-cis-12 reduz a gordura corporal e altera os lipídios sanguíneos. Ambos os isômeros parecem ser responsáveis pela resistência à insulina em seres humanos. Os CLAS são importantes devido aos efeitos anticancerígenos, antidiabetônicos, antiterogênicos. Os estudos sobre suplementação com CLAS demonstram redução no percentual de gordura e massa corporal. Triglicerídeos. O corpo forma triglicerídeos, triacilgliceróis, TAG, pela união de 3 ácidos graxos a uma cadeia lateral de glicerol. Veja na figura 3.5.2. Neutralizando assim os ácidos graxos reativos, tornando os triglicerídeos insolúveis em água e hidrofóbicos. O grupo de hidroxila em cada ácido graxo é ligado a um grupo hidroxila do glicerol, liberando água e formando uma ligação éster. As gorduras neutras podem ser transportadas seguramente no sangue e armazenadas nas células gordurosas, os adipócitos, como reserva de energia. Diferente dos ácidos graxos, podem consistir em um único triglicerídeo e dependem dos ácidos graxos dietéticos e do grau da síntese que está ocorrendo. O armazenamento de triglicerídeos animais terrestres são predominantemente saturados, porque os SFAS são relativamente inertes e não suscetíveis ao dano oxidativo durante o armazenamento. As criaturas de água fria devem manter os seus ácidos graxos na forma líquida, mesmo em baixas temperaturas. Portanto, os triglicerídeos presentes em óleos de peixe e gorduras derivadas de animais marinhos contêm ácidos graxos longos de 20 carbonos e 22 carbonos altamente insaturados. Fosfolipídios. Os fosfolipídios são derivados dos ácidos fosfatídicos, um triglicerídeo modificado para conter um grupo fosfato na terceira posição. O ácido fosfatídico é esterificado em uma molécula que contém nitrogênio
normalmente uma colina, serina, inositol ou etanolamina, e nomeado segundo a sua base nitrogenada, por exemplo, fosfatildilcolina, fosfatildilserina. Os fosfolipídios da membrana normalmente contêm um AGS, C16 a C18, no carbono 1, e um ácido graxo poliinsaturado C16 a C20, no carbono 2. Normalmente, um dos ácidos graxos essenciais, o ALA, carbono 18, 2,3 ômega 3, ácido araquidônico, C20, 2,4 ômega 6, e substitutos de ômega 3 podem ser clivados a partir de uma camada dupla de lipídios, fornecendo substratos para a síntese de prostaglandinas e outros mediadores locais de atividade celular. Pelo fato de ser polar em pH fisiológico, a porção da molécula que contém fosfato forma ligações de hidrogênio com a água, ao passo em que dois ácidos graxos possuem interações hidrofóbicas com outros ácidos graxos, na figura 3.6. Os grupos polares principais ficam para o exterior dentro dos fluidos aquosos externo e citoplasmático, enquanto as extremidades do ácido graxo posicionadas centralmente participam das interações hidrofóbicas no centro da membrana. A barreira formada por essa camada dupla de lipídios pode ser atravessada apenas por moléculas lipossolúveis muito pequenas, por exemplo, o oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. E em extensão limitada por moléculas polares pequenas e não carregadas, tais como a água e a ureia. A lecitina, fosfatidilcolina, é o principal fosfolipídio, sendo o componente principal dos lipídios na membrana de camada dupla de lipídios. A lecitina também é o principal componente das lipoproteínas, isto é, VLDL. Lipoproteína de alta densidade, LDL e HDL, utilizadas para transportar gordura de colesterol. A lecitina é produzida pelo corpo com o ácido araquidônico, pelo fato de todas as células possuírem lecitina como um componente da camada dupla de lipídios. Os produtos de origem animal, especialmente fígado e gema de ovos, são fontes ricas de lecitina. Os produtos de origem vegetais, tais como feijão de soja, amendoins, leguminosas, espinafre e germe de trigo também são fontes ricas. A lecitina é amplamente distribuída no fornecimento de alimentos e é adicionada a produtos alimentares como a margarina, sorvete, bolachas e doces como estabilizantes. Esfingolipídios, álcools, ceras, isoprenoides e esteroides. Todos os organismos produzem pequenas quantidades de lipídios complexos com funções especializadas. Muitos desses lipídios não contêm glicerol e são constituídos por unidades de dois carbonos, acetilcoenzima A, acetil-CoA. Os esfingolipídios são ésteres de lipídios ligados a uma base de esfingosina e não de glicerol. Eles são amplamente distribuídos no sistema nervoso dos animais e nas membranas dos vegetais e de eucariotas inferiores, tais como a levedura. A esfingomielina inclui a base nitrogenada, colina, e constitui mais de 25% da baía de mielina, a estrutura rica em lipídios que protege e isola as células do sistema nervoso central. Além da fosfatidilcolina, a esfingomielina é encontrada em todas as membranas. A esfingolipidoses
compreendem um grupo de doenças genéticas de armazenamento de lipídios, nas quais é bloqueada a degradação normal de esfingolipídios. A doença de Tay-Sachs é um exemplo de doença de armazenamento de lipídios. Os álcools de cadeia longa são subprodutos metabólicos dos lipídios. As fezes contêm álcool cetílico, um subproduto do ácido palmítico. A cera de abelhas é rica em álcools miricil palmitato. As ceras consistem em ácidos graxos de cadeia longa, ligados a álcools de cadeia longas. Essas moléculas são quase completamente insolúveis e frequentemente são utilizadas como repelentes de água, como nas plumagens de pássaros e nas folhas de plantas. Os isoprenoides, derivados e ativados do isopreno, são um grupo grande e diversificado de lipídios constituídos por uma ou mais unidades de 5 carbonos. O isopreno contém ligações simples e duplas conjugadas, alternadas, um arranjo que pode extinguir os radicais livres pela aceitação ou doação de elétrons. Terpeno é um termo genético para todos os compostos sintetizados a partir de precursores de isopreno e inclui óleos essenciais de vegetais, por exemplo, terebentina, as árvores e limoneno dos limões. Os pigmentos vegetais que transferem elétrons na fotossíntese também são isoprenoides e incluem o licopeno, o pigmento vermelho dos tomates. Os carotenoides, os pigmentos amarelos e laranja de abóbora e cenoura, e o grupo clorofila, amarelo e verde. As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e a coenzima Q, transmissora de elétrons, possuem estruturas de isoprenoides. A vitamina E, o licopeno e o beta-caroteno são antioxidantes eficazes e fitoquímicos não nutritivos com função antioxidante. Também têm uma estrutura isoprenoide. Os esteroides constituem uma classe de lipídios derivados de um anel saturado de 4 membros, na figura 3.5,4. O colesterol é a base para todos os derivados esteroides produzidos no corpo, inclusive os glicocorticoides, cortisona, e mineralocorticoides, aldosterona, que são produzidos na glândula suprarrenal. Andrógenos, testosterona e estrogênios, estradiol, produzidos nos testículos e nos ovários, respectivamente, e ácidos biliares produzidos no fígado. O hormônio vitamina D é formado quando os raios ultravioleta do sol clivam o colesterol na gordura subcutânea para formar colecalciferol, D3. A vitamina D sintética é produzida pela irradiação do esteroide vegetal ergosterol para formar ergocalciferol, D2. O colesterol também desempenha papel importante na função da membrana. A molécula rígida de 4 anéis está ligada na membrana hidrofóbica pelo seu grupo hidroxila. Os anéis planares rígidos espalham-se à distância e imobilizam parcialmente as cadeias de ácidos graxos próximas à região polar. Ao mesmo tempo, a extremidade de hidrocarboneto não polar contribui para maior fluidez no interior das membranas. As membranas plasmáticas contêm grande quantidade de colesterol, até uma molécula para cada molécula de fosfolipídio. Os glicolipídios incluem os cerebrosídeos e gangliosídeos, que são compostos de uma base de
esfingosina e ácidos graxos de cadeia muito longa, acima de 22 carbonos. Os cerebrosídeos contêm galactose e os ganglosídeos também contêm glicose e o composto complexo que contém um aminoácido. Estruturalmente, ambos os compostos são componentes do tecido nervoso e de membranas celulares, nas quais desempenham papel no transporte de lipídios. Lipídios sintéticos. Os triglicerídeos de cadeia média, os TCM, são AGS, com um comprimento de cadeia entre 6 a 12 carbonos. Apesar de os TCMs ocorrerem naturalmente na gordura do leite, o óleo de coco e no óleo de palmeira, esses também são produzidos comercialmente. Óleo TCM, como um subproduto na produção de margarina. Os óleos TCM fornecem 8,25 quilocalorias e são importantes em uma série de situações clínicas, pois são curtos o suficientes para serem hidrossolúveis. Necessitam de menos sal biliar para a solubilização, não são resterificados nos enterócitos e são transportados como ácidos graxos livres ligados à albumina, através do sistema portal. Como a taxa do fluxo sanguíneo portal é cerca de 250 vezes mais rápida do que o fluxo da linfa, os TCMs são digeridos rapidamente e são afetados pelos fatores intestinais que inibem a absorção de gordura. Eles são armazenados no tecido adiposo, mas são oxidados em ácido acético. Os lipídios estruturados incluem o óleo de TCM esterificado com ácido graxo desejado, tal como ácido linoleico ou um lipídio ômega 3. O produto combinado é absorvido mais rapidamente do que o triglicerídeo de cadeia longa sozinho. Clinicamente, os lipídios estruturados desempenham seu papel nas fórmulas parentais, como no aumento da função imunológica ou do desempenho de atletas. Os substitutos de gorduras, tabela 3.7, são estruturalmente diferentes das gorduras e não fornecem nutrientes prontamente absorvíveis. A sua importância comercial é que imitam a textura e outras sensações da gordura, especialmente na boca. Os substitutos de gorduras diferem em sua base de macronutrientes e na extensão na qual imitam as características da gordura. O valor calórico desses substitutos varia entre 5 quilocalorias, por exemplo, a caprenina, a 0 quilocalorias, por exemplo, a olesta e carragenina. A maior parte dos substitutos de gordura deriva de polissacarídeos de plantas, tais como goma, celulose, dextrinas, fibras, maltodextrinas, amidos e polidextrose. O olestra é um poliéster de sacarose no qual a sacarose é esterificada com 6 a 8 ácidos graxos para formar os ésteres. As cadeias de ácidos graxos variam em comprimento de 12 a 24 carbonos e são derivadas de óleos comestíveis, tais como óleo de soja, de algodão e de milho. O produto possui as propriedades físicas das gorduras dietéticas naturais, como são absorvíveis, os poliésteres das sacaroses não contribuem com calorias para a dieta. Os substitutos de gordura de base proteica alteram a textura de um produto de várias maneiras. As proteínas microparticuladas podem atuar como pequenas esferas, fornecendo uma sensação semelhante à gordura na boca. Esses substitutos contribuem com 1,3 a 4 quilocalorias e aumentam o conteúdo proteico do alimento.
Observe que algumas pessoas ou algumas proteínas podem estimular uma resposta alérgica ou antigênica em indivíduos suscetíveis. Veja no capítulo 27. As fontes de gordura podem ser modificadas para reduzir a absorção gastrointestinal e a disponibilidade calórica. Os monogliceróis e diglicerídeos são utilizados como emulsificantes e contribuem para as propriedades sensoriais da gordura, mas possuem menos calorias, aproximadamente 5 quilocalorias. O salatrim tem moléculas de triglicerídeos, de ácidos graxos e ácidos graxos de cadeia longa e contém 5 quilocalorias devido à reduzida absorção. As preocupações sobre os efeitos em longo prazo dos substitutos de gordura são que estes podem ligar os ácidos graxos essenciais a vitaminas lipossolúveis e contribuem para a má absorção dessas ligações, ou têm efeitos negativos sobre os mecanismos reguladores de ingestão de energia fundamental. Entretanto, sob a maioria das circunstâncias, eles parecem ser alternativas seguras, efetivas e possíveis para o controle da gordura e da energia nas dietas. Tabela 3.7. Exemplo dos repositores de gorduras e suas funções e propriedades. Primeira coluna, classe dos repositores de gordura. Segunda coluna, nomes comerciais, aplicações. Terceira coluna. E quarta coluna, propriedades funcionais, com base nos carboidratos. Polidextrose. Os nomes comerciais eu não irei ler, tá? Porque são um pouco relevantes e eu também não sei ler porque estão em inglês. Mas vamos lá. A polidextrose. Aplicações: produtos lácteos, molhos, sobremesas congeladas, molhos para saladas, pães, confeitos, gelatinas, pudins, produtos derivados de carnes, gomas de mascar, bolo seco e biscoitos mistos e glacês e coberturas. Propriedades funcionais: retenção de umidade, agente de volume e texturizador. Amido, alimento com amido modificado. Aplicações: carnes processadas, molhos para saladas, pães, recheios e glacês, condimentos, sobremesas congeladas, produtos lácteos. Propriedades funcionais: gelificação, espessamento, estabilização e texturizador. Maltodextrinas. Aplicações: pães, produtos lácteos, molhos para saladas, pastas para pão, molhos, recheios e glacês, carnes processadas, sobremesas congeladas e produtos extrusados. Propriedades funcionais: gelificação, espessamento, estabilização, texturizador. A base de grãos, fibras, pães, carnes, produtos extrusados, pastas para pão. Propriedades funcionais: gelificação, espessamento, estabilização e texturizador. Dextrinas, molhos para saladas, pudins, pastas para pão, produtos lácteos, sobremesas congeladas, batatas chips, pães, produtos derivados de carne, glacês e sopas. Propriedades funcionais: gelificação, espessamento, estabilização e texturizador. Gomas: xantana, guar, alfarroba, carragenina, alginatos. Molhos, saladas, carnes processadas, alimentos formulados, por exemplo, sobremesas e carnes processadas. Propriedades funcionais: retenção de água, texturizador, engrossador, textura da boca e estabilizador. Pectina, pães, sopas, molhos para saladas. Propriedades funcionais: gelificação, texturização, textura na boca. Celulose, celulose carboximetil, celulose
cristalina. Produtos lácteos, molhos sobremesas congeladas e molhos para saladas. Propriedades funcionais, retenção de água, texturizador, estabilizador e textura da boca. À base de frutas, fibras, pães, balas, produtos lácteos. Propriedades funcionais, umidificador e textura da boca. À base de proteínas, queijo, maionese, manteiga, molho para salada, nata, pastas para pão, produtos de padaria, textura da boca. À base de gordura, chocolate, confeitos, produtos de padaria, salgadinhos. Propriedades, textura da boca. Combinações, sorvete, óleos para saladas, maionese, pasta para pão, molho, produtos de padaria. Propriedades funcionais, textura da boca. Recomendações para ingestão de lipídios. As recomendações para ingestão de lipídios devem levar em consideração os efeitos documentados dos vários componentes de lipídios na saúde, assim como a epidemia de obesidade mundial. Por exemplo, é sabido que as AGS aumentam as contrações séricas de LDL, enquanto os ácidos graxos poliinsaturados, as GPI, diminuem as boas e as más lipoproteínas. Em 2005, Dietary Guidelines for Americans, USDA, recomendou o consumo de menos de 10% das calorias como AGS. Os AGS e os AGMS, especialmente aqueles presentes no azeite de oliva, quando submetidos ao estresse térmico, não produzem esses produtos tóxicos. A gordura saturada e os óleos parcialmente hidrogenados possuem menos locais de ligação de oxigênio e, portanto, possuem estabilidade aumentada e um prazo maior de validade. Contudo, a sua ingestão está associada a um maior risco de doenças cardiovasculares. Por outro lado, o consumo elevado de AGPI também pode ser prejudicial. As ligações duplas são altamente reativas e ligam-se ao oxigênio para formar peróxidos quando expostas ao ar ou ao calor. Quando submetidos à fritura ou cozimento de rotinas, os AGPIS podem gerar concentrações elevadas de produtos de aldeído tóxicos, que são associados a doenças cardiovasculares e ao câncer. Álcool etílico. O álcool tem 7 quilocalorias e nenhum valor nutricional. Ele é capaz de permear todas as membranas, sendo rapidamente absorvido. É metabolizado primariamente pela enzima hepática, o álcool desidrogenase, ADH, em acetaldeído e então em acetil-coenzima A, que pode ser utilizada para a síntese de gordura ou entrar no ciclo de ácido tricarboxílico TCA. A enzima ADH necessita de tiamina e niacina para que possa atuar. Quando a quantidade de álcool na célula exceder a capacidade da enzima álcool desidrogenase de metabolizar o álcool, ou quando a niacina, como NADH+, estiver depletada, o sistema microsomal de oxidação do etanol, SMOE, também irá metabolizar o álcool acetildeído. O consumo crônico de álcool induz tanto o ADH como certas enzimas do sistema SMOE, como o sistema SMOE também é responsável pelo metabolismo de muitas substâncias, a ingestão crônica de grande quantidade de alcoolismo podem alterar as respostas das substâncias de maneira imprevisível. Por exemplo, o alcoolismo, ao levar à indução de SMOE, faz com que a pessoa fique tolerante não apenas ao álcool, como também a outras drogas. Porém, se em determinado momento o SMOE se ficar saturado com o álcool,
As drogas não são metabolizadas na taxa esperada e pode ocorrer uma superdosagem da droga, além da produção de acetildeído nessas vias. O álcool pode contribuir para o desenvolvimento de cirrose hepática. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Estamos finalizando essa parte 2 do capítulo 3. Ficou um pouco grande, porque eu dividi os macronutrientes em carboidratos, lipídios e proteínas, então cada vídeo desse capítulo ficou um pouco maior do que o normal. E na próxima estaremos com as proteínas. Esse capítulo é extremamente importante. Se você puder, reouça os áudios do capítulo 3, porque está falando do metabolismo dos macro e micronutrientes, e eles são extremamente importantes para o entendimento geral de tudo que o nutricionista precisa fazer. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Se gostou, compartilha com um amigo que você acha que vai se interessar pelo conteúdo oferecido aqui pelo canal. Não deixa de curtir, porque isso me empenha a estar construindo mais material para vocês. E se você está gostando de tudo que está vendo por aqui, não esquece também de se inscrever no canal. E se você é nutricionista e está cansada de viver calculando cardápios, dessa jornada dupla de trabalho, de ter que atender e ainda chegar em casa calcular cardápios, eu tenho uma novidade para você. Aqui no link, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que vai te dar acesso a 50 cardápios calculados e validados. São cardápios que vão desde a obesidade, ganho de massa muscular, diabetes, dieta cetogênica. É um material muito interessante, além das orientações nutricionais, e também uma aula que vai ensinar você a editar seus cardápios no Canva e deixar ele com a cara mais personalizada para o seu paciente. Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo.